Boa noite. Né? É uma satisfação estar aqui com vocês para trabalhar um pouco, falar um pouco sobre... hoje o nosso tema é o sentido da vida. Então, agradecer a espiritualidade da casa, a diretoria pelo convite. E falando um pouco sobre o sentido da vida, que sentido tem a vida? A gente para perguntar, falar em sentido da vida como sendo algo único, como se para todas as pessoas fosse a mesma coisa. Sendo que cada um de nós tem um caminho diferente, cada um de nós fez algo diferente. Então, se a gente vai falar de sentido da vida, como uma projeção de pseudo-felicidade, seria uma utopia a gente achar que seria algo único. Sabemos que o ser humano se assemelha, por padrões de comportamento, pelo meio que vive, pelos costumes dos povos, que está inserido pela cultura. Aparentemente, a grande maioria busca o sucesso, a realização financeira, o poder. Mas se a gente pensar em sentido da vida como algo que está no centro das emoções do ser humano, algo que cada um de nós tem que cultivar e descobrir. Se pararmos para perguntar qual o sentido que damos à nossa vida, por que a gente está aqui? Por que estamos encarnados nesse momento, nessa situação, nesse local? E para que vivemos? O que almejamos para o futuro? E nos perguntarmos, que futuro é este? Ele existe? Então, possivelmente, cada um de nós apresentaria uma resposta diferente, uma visão diferente. Porque cada um de nós trilhou um caminho diferente para estar aqui. Mesmo aqueles, quando a gente fala assim, a minha esposa, ela tem uma irmã gêmea. Conviveu no ventre, conviveu até uma certa idade junto com a irmã dela, tiveram as mesmas relações de amizade, mas não foram as mesmas vivências que cada um teve. E nós, que somos pessoas diferentes, que às vezes nos unimos depois, nos conhecemos, temos histórias diferentes, temos vivências diferentes, e não teria como ter cada um de nós um sentido de vida único, sendo nós pessoas únicas. Aí agora falando de sentido, assim, o ser sem sentido na vida acaba vivendo no automatismo do mundo, acreditando que todos os acontecimentos são fatalidades. E a gente vai estudando o Evangelho, vai verificando que não. Que nem tudo é fatalidade. Nós temos escolhas. A gente vai lá voltar na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, influi os espíritos em nossos atos e pensamentos, mais que marginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Mas nós escolhemos. Assim como escolhemos estar aqui. O Wagner bem falou, um dia de chuva, um dia mais frio, mas escolhemos estar aqui. São escolhas nossas. São sentidos que a gente toma para a nossa vida. E quando a gente busca em sentido da vida, a gente vem, para não viver nesse automatismo, a gente vem buscando algo que é a reconstrução espiritual, a reforma íntima. E é preciso uma busca da chave que abre essa porta do sentido da vida. E essa chave, essa porta, ela abre
de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, às vezes não é o que a gente escuta, o que a gente vê, e sim o que a gente sente. A gente precisa buscar esse sentido na nossa existência como algo íntimo, algo que vai nos fazer abrir essa porta de dentro para fora para entender o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o motivo, né, e a situação, o porquê que a gente está aqui. E cada um encontrará o sentido da sua vida num momento diferente, um momento distinto. Alguns podem achar esse momento logo no início da infância, da puberdade, da adolescência. Outros, quiçá, no momento da morte, do desencarne. Cada um de nós vai enxergar esse momento de um certo tempo. E aí, para a gente tomar, né, um exemplo, eu vou trazer como uma história. Vocês ouviram falar em Viktor Frankl? Viktor Frankl foi um psicólogo austríaco, discípulo de Freud e de Jung, discípulo de Jung. E aí, em um certo momento, ele começou a discordar de algumas coisas de Jung e começou a fazer alguns trabalhos. Né? Ele nasceu em Viena, em 1905, e desencarnou também em Viena, em 1997, aos 92 anos. Viktor Frankl, no seu início de estudo, ele começou a fazer um trabalho com a juventude. Por quê? Porque a Europa em guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, os jovens acabavam se suicidando com medo de ir para a guerra. Antes de enfrentar a guerra e outras coisas da própria juventude, que a gente sabe que tem a juventude tem esse ímpeto, essa dificuldade de compreender essa mudança da infância para a idade adulta. E ele começou a fazer um trabalho na psicologia com esses jovens e conseguiu praticamente erradicar os suicídios entre a juventude naquela época. Através de vários estudos dele, né, ele acabou mais tarde casando-se com Tilly, né, o nome da esposa. E após esse matrimônio, onde parecia tudo estar tudo tranquilo, tudo bem, ele foi levado a um campo de concentração. Ele, sua esposa, seus pais, parentes. E eles foram divididos. E ele nunca mais teve acesso a nenhuma informação sobre os pais ou sobre a esposa. Que mesmo assim ele amou ela durante toda a sua vida. Ele lá ficou sabendo que os pais haviam desencarnado, né, sido mortos numa câmara de gás. E ele disse assim: que sentido tem a vida se eu perdi todas as pessoas que eu amava? E aí ele entende que o sentido que ele tinha na vida dele era de auxiliar as pessoas. E ele começou a trabalhar como psicólogo dentro do próprio campo de concentração. Começou a atender as pessoas, começou a cuidar das pessoas. Né? E óbvio que ele acabou mais tarde, né, saindo de lá. Há um relato que ele veio fazer uma viagem ao Brasil e quando ele chegou em Porto Alegre, isso em 1980 e alguma coisa, já velho, né, mas com bastante idade, ele foi recepcionado no aeroporto por um senhor, né, e uma senhora que se apresentaram para ele como sendo o pai da esposa e a irmã ou alguma coisa assim, e descobriram que ela foi mesmo morta numa câmara de gás. E ele foi saber dessa história somente 40, 50 anos depois. E aí quando a gente fala, né, do sentido da vida, né, em quando o sentido da vida se desperta no momento de dor, né, da doença e da partida, como assim dizer. Porque ele sentiu esse sentido da vida dele no momento que ele perdeu tudo. Não é questão de a gente se comparar com os outros, mas às vezes a gente, né,
se prostra para a vida com problemas tão menores. E a gente sabe que cada um tem a cruz que precisa carregar né, e Deus não permite que a gente tenha uma cruz maior do que a gente tem forças para carregar. E aí vamos falar de uma experiência, né, outra história, de uma jovem que Vitor Frankl atendeu lá né, no campo de concentração. E ela dizia assim, ela estava muito doente e que o tempo que ela passava ali permitiu que ela conhecesse a si mesma e que a vida na classe média a qual ela gozava enquanto livre, as festas, as demais atribulações do dia a dia não lhe permitiam pensar. Relatou que encontrou-se com a espiritualidade, que encontrou as chaves do sentido da vida, que mesmo estando com o corpo debilitado, enfermo e na iminência da morte, estava muito mais feliz do que estava quando estava livre. E durante a liberdade, e assim ela enfrentou os seus últimos dias, né? Apesar de todo o sofrimento imposto pela enfermidade e pelo local que ela estava feliz. E não há situação que não possa, né? Então assim, ó, estava feliz. O que ela disse? Ela morreu presa com uma doença que debilitava o corpo. Mas assim, eu estou mais feliz agora que eu me encontrei com a espiritualidade, que eu encontrei Deus, que eu tive um relacionamento espiritual. Eu sei o porquê que eu vim para esse mundo. E ela foi privada das coisas que ela tinha condições, ou seja, a classe média alta, ela tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas não tinha paz no coração. E quando ela encontrou a paz no coração, ela desencarnou feliz. E aí tem uma frase de Goethe que nos diz assim: não há situação que não possa ser melhorada ou pela realização ou pela tolerância. Ou mudamos o destino, se for possível, ou acolhemos de boa vontade, se for necessário. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos, né, uma passagem que fala sobre as nossas penas, né, se podemos abreviar ou não essas penas. Nós temos que nos esforçar para abrandar as nossas dificuldades. Mas algumas dificuldades nós não temos como abrandar, nós não temos como resolver. E aí essas a gente precisa abraçar, né, e viver com resignação. E o Espiritismo? Né? A gente falou de psicologia, falou e o Espiritismo. Né? Ele auxilia a encontrar essa chave através do conhecimento. Foi o que o Wagner falou na apresentação aqui, os estudos. Quando a gente vem aqui para uma exposição, né, a gente vem e sai com mais dúvidas. Por quê? Porque a gente sai em busca de conhecimento. Eu tenho uma informação, eu preciso saber se essa informação é isso ou não é. Como diz Kardec, a fé raciocinada. E aí, quando eu vou buscar o conhecimento, eu vou começar a entender as coisas. Entender o porquê que eu estou aqui. Entender por que eu sofro. Por que eu sou feliz. Por que um tem mais, o outro tem menos. E aí, a doutrina espírita vem nos trazer a lei da reencarnação. Né? Que é o que nos esclarece muitas das dúvidas dessa nossa vivência. Mas cabe a cada um a busca da reforma íntima, do autoconhecimento, o afloramento do sentido da vida. A existência humana permite ser moldada até o último suspiro. Tem uma passagem eu acho que é os Mensageiros da Luz, se eu não me engano, que fala, né, de um homem que está à beira da morte, no hospital, tem menos de 24 horas, a mãe dele pede, né, para que tenha intercessão, e ele tem uma moratória de mais 2 meses para resolver as coisas que ele precisa. Né? Então a gente vem dizer assim, tá, mas 2 meses, porque não resolveu a vida inteira? Às vezes, no último suspiro, a gente fala, né, a tal da melhora da morte, né? É aquela volta que tu consegue, às vezes, te pedir perdão, abraçar, falar o que tu precisa. Então, até o último instante, a gente tem tempo
de se reconciliar conosco mesmo, de buscar o sentido da nossa vida. Então, enquanto o ser humano respirar, enquanto ele estiver consciente, ele tem a responsabilidade pela respectiva resposta às questões da vida. Dessa forma, podemos afirmar que o suicídio não é, pois, de forma alguma uma resposta para qualquer questão. O suicídio nunca consegue resolver um problema. A gente não vai falar muito sobre suicídio hoje, mas quando a gente fala em sentido da vida, a gente fala em perdas, a gente fala em dificuldades. Às vezes, infelizmente, essa imagem passa em nossa cabeça. E nós precisamos saber que isto não é uma escolha. Né? E aí, vou trazer mais uma, em relação a essa parte, fala assim, imaginemos, o seguinte, um jogo de xadrez. Um jogador de xadrez, confrontado por um problema do jogo de xadrez, não encontra a solução. O que ele faz? Ele joga todas as peças para fora do tabuleiro? Essa atitude é uma solução que resolve o problema do xadrez? Claro que não, né? E dessa maneira, no entanto, que age o suicida. Ele joga sua vida fora e pensa que com isso vai ter solucionado um problema existencial aparentemente insolúvel. Ele não sabe que com isso infringe as regras do jogo da vida. Assim como aquele jogador de xadrez da metáfora desconsidera as regras do jogo de xadrez, segundo as quais um problema só poderia ser solucionado com saltos do cavalo, jogadas de damas, do bispo. Em todo caso, somente pode ser solucionado através de uma jogada de xadrez, de modo algum através do comportamento escrito. Ou seja, não importa o tamanho do problema que a gente tenha, o suicídio não é uma saída. Nunca será. E como é que a gente vai ter essa informação? Através do estudo. Obras como O Céu e o Inferno vão nos trazer relatos que vão nos comover, a ponto de nos instigar a auxiliar aqueles que estão passando por problemas que nós convivemos hoje dia a dia, que é a depressão, que é outras situações. E aí tem uma fala que eu achei muito interessante, que diz assim, que o suicídio deve ser abominado, mas o suicida acolhido através das nossas preces. Porque a gente nunca sabe o que o outro passa. E, para completar essa fala, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, 944, diz assim, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Voltamos à busca do sentido. O nosso compromisso na busca do sentido certamente exige que de maneira alguma abandonemos a luta. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela vem nos falar do medo, decorrente de vários fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos. O medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando-os em profundos abismos de depressão. Nós temos medo. Quando a gente, graças a Deus, mas nós temos uma região mais tranquila em relação a outras do país. Mas vou andar à noite na rua, eu tenho medo. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu tenho um receio, um medo. A gente tem medos. E quantas pessoas parecem ter medo de viver? De não saber enfrentar as dificuldades que a vida lhes impõe. A vida como um todo vai bem, até que acontece algo que nos tira do prumo. Geralmente, esse momento pode parecer perdido, a gente se sente perdido. A perda de alguém muito próximo, a perda de um emprego,
Às vezes a pessoa está lá, né, sente... eu dou um exemplo assim, eu me lembro do meu pai, trabalhava numa empresa, ganhava bem na época, a empresa foi vendida, foi terceirizado, e ele voltou a trabalhar na mesma função que ele trabalhava, no mesmo horário, recebendo 10 vezes menos. Falando só de dinheiro. Mas às vezes, um padrão de vida da gente, a gente vai e aí a gente cai. Mas o dinheiro se resolve. Sim, tudo se resolve. Às vezes uma pessoa parte de nossa vida, desencarna, e aí no nosso orgulho, nosso egoísmo, a gente queria que ela ficasse aqui. Mas a gente pode estudar lá também no Evangelho, né, quando diz que quando a pessoa desencarna, ela se liberta dessa prisão. Mas a gente quer que a pessoa fique presa conosco aqui. Eu não estou reclamando de viver, porque viver é bom. E a gente tem que aproveitar essa nossa oportunidade enquanto estivermos aqui. Seja por 50, por 100, né? Eu pretendo fazer os 3 dígitos aqui e trabalhar bastante. Né? Mas, às vezes, a pessoa sai da nossa vida para que a gente tome a rédea das nossas vidas. Para que a gente se entenda como responsável pelas suas ações. E aí a nossa função não é blasfemar a Deus ou xingar. O que nós precisamos é agradecer a Deus pelo tempo em que convivemos com essa pessoa, o que nós podemos aprender com ela. Então, o sentido, né? O sentido ou rumo em que temos nossas vidas é o mesmo. Todos nós buscamos a perfeição relativa. Todos nós buscamos evoluir. E cada um por um caminho diferente. Cada um com uma maneira diferente de enxergar as coisas. Mas a nossa função aqui é evoluir, é estudar, é se dedicar. E aí o Espiritismo ele nos traz essa questão que às vezes a gente fala assim, mas né, a gente vai ler lá, o homem de bem, né, não faz isso, não faz aquilo. Para aí, mas eu não tenho condições de fazer tudo isso de uma maneira, de vez. Não temos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos nesse mundo de provas e expiações. Mas à medida que a gente vai estudando e vai introjetando na nossa mente aquilo que a gente está estudando, a gente verifica que os nossos atos e nossos pensamentos mudam instintivamente. A gente muda. A gente verifica que as pessoas que estão à nossa volta mudam. O meio que a gente circula muda. E aí quando vê, a gente fala assim, mas eu fazia isso e hoje eu não faço mais. E tal coisa que era bom, que eu não fazia, e hoje eu faço. E aquilo foi gradual, porque cada um vai achar o seu momento. Né? E tem como a gente falar de sentido de vida sem falar de Jesus? Primeiro, Jesus não precisava encarnar na Terra. Nós temos aqui, né, algo a resgatar. Jesus, o Espírito Crístico, arquiteto do nosso planeta, ele não precisava encarnar na Terra. Ele encarnou com permissão de Deus. A gente vai ler que quando Jesus pediu para vir à Terra, que foi, né, teve uma reunião de espíritos crísticos, fora Jesus teve mais espíritos crísticos, pediu permissão para Deus, e Jesus levou em torno de 2000 anos para adequar o perispírito dele, a fim de encarnar como homem na Terra. Olha o sacrifício. Ele na Terra nos provou tudo que é possível fazer. O que Jesus escreveu? Nenhuma palavra. Ele venceu todos os seus ensinamentos, e tudo que a gente tem escrito sobre Jesus foram os seus discípulos e aquelas pessoas que conviveram com ele, que nos trouxeram. Ele não escreveu uma única palavra. Ele nos mostrou que é possível sermos homens de bem. Ele nos mostrou que é possível a gente exercitar o amor, o perdão, a benevolência.
E Jesus amou a todos, acima de distinção qualquer, nem de credo, nem de raça, nem de cor, nem de nada. Jesus acolhia os leprosos, que eram excluídos. Jesus andava com os andarilhos, com pessoas, né, de vidas consideradas vidas tortas. Ele estava lá, ao lado de todos. Jesus ainda nos deu um dos maiores exemplos, que é o exemplo do perdão, onde ele na cruz diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quem de nós teria essa visão? Quando a gente vê uma notícia na televisão, em vez de a gente às vezes dizer, orar por aquele que cometeu o ato, dizer, pô, meu Deus, por que ele ainda não aprendeu? Auxilie que ele entenda o erro que ele cometeu. Não. Nós queríamos ser mais um lá a fazer justiça com as próprias mãos. E nós temos milhares, né, de outros exemplos de sentido da vida. Dentre eles, né, Chico, Divaldo. Quem considera fácil o mediunato? Onde você não tem tempo para ter uma família, se dedica 100% àquilo. A gente vê até na própria, né, o filme de Divaldo, quando Divaldo trabalhava, ele não sabia se ele atendia o encarnado ou o desencarnado. Olha que dificuldade até tu compreender isso aí. Né? Então, a realização e a felicidade relativa, né, são acolhedoras, quando se fala do mediunato. Mas a doação e o trabalho são muito mais. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, né, que está em Lucas, né, capítulo 16, versículo 13. Jesus convida um jovem a segui-lo. O jovem diz, eu quero te seguir. Aí Jesus diz, tudo bem, vá lá, vende tudo que tu tens, doa aos pobres e depois me segue. Aí o jovem diz, não, para aí. Mas eu sou cristão, eu faço, eu aconteço, mas vender tudo que eu tenho também, e aí não dá. Né? E aí isso assim, olha, qual de nós hoje abriria mão de tudo que a gente tem para seguir um propósito desse? Como Divaldo, como Chico, como Irmã Dulce, como tantos outros. Quem hoje dissesse assim, não, tudo bem, eu tenho emprego, eu tenho família para cuidar, eu vou abrir mão de tudo para trabalhar exclusivamente para o Cristo. Quem de nós abriria mão da sua vida para dedicar 100% a uma atividade dessa? É difícil a gente pensar nisso, né? Mas será que é esse o sentido de nossa vida? Será que Deus não espera apenas que sejamos gratos, que nos dediquemos à evolução, que possamos aproveitar o momento que estamos vivendo e aprender com esse momento? O sentido da vida é viver, é aprender, é ensinar, é amar os semelhantes e os inimigos, é ser caridoso, é ser benevolente, é ter fé diante das dificuldades, é acreditar que tem sim capacidade e forças para superar as intempéries da vida. Às vezes o sentido da nossa vida pode ser cuidar daquele filho que Deus nos confiou. Às vezes o sentido da nossa vida é perdoar o nosso irmão. Às vezes a gente vive uma vida inteira para aprender a perdoar uma única pessoa. E esse pode ser o sentido da vida. Não necessariamente a gente precisa fazer grandes obras. Muitas vezes, o sentido da nossa vida está dentro da nossa casa. É ali que a gente apara as arestas,
É ali que a gente tem dificuldade de enfrentar as coisas. Eu vi um vídeo hoje de redes sociais, eu não sei quem era a pessoa, ele falava assim, imagina que eu vá na tua casa e aí, como visita, eu derrame um copo de suco em cima da toalha branca. Vai dizer o quê? Não, isso acontece, minha visita, tudo certo. Agora, se é um filho, se é um esposo, como é que é o tratamento? Vai ser o mesmo? Vai dizer, não, fica tranquilo, isso acontece. Ou vai dizer, tu não viu a toalha que eu coloquei? Comprei ontem. Como é que a gente trata os de dentro do lar? Como é que a gente se comporta dentro da nossa casa? A gente está dando todo o amor que a gente pode? Toda a acolhida que a gente pode? Então, sejamos boas pessoas que possamos, primeiramente, ser bons dentro da nossa família, educando os filhos, respeitando os pais, auxiliando aqueles que necessitam, escutando os que têm necessidade de falar e falar aos que têm necessidade de ouvir. A dificuldade que nós temos. 2 ouvidos e uma boca. A gente fala pelos 3. Quando uma pessoa vem nos trazer um problema, ou que para nós parece ser fácil, mas para a pessoa pode ser a coisa mais difícil da vida. A gente, mas eu faria diferente. Porque eu... Não, a gente está ali para escutar. Às vezes o silêncio e um abraço vale mais que 1000 palavras. Isso também é um sentido na vida. Auxiliar as pessoas com o silêncio. Ou de outras maneiras. Um trechinho assim, o sentido da vida ainda hei de saber, trabalhar pelo próximo, dividindo o saber, viver com dignidade e ter humildade de aprender. Isso que eu escrevi faz uns 2, 3 anos, refletindo sobre isso. Porque de que adianta a gente ter conhecimento se a gente não dividir? E não adianta a gente achar que sabe tudo. Porque a gente sempre tem algo a aprender. Fomos criados, como espíritos em momentos diferentes. Ninguém sabe quem tem mais experiência ou não. Às vezes uma criança de 2, 3 anos te diz algo que você nem imaginava, nem pensava. E a gente tem a resposta, a informação dos espíritos, que muitos espíritos evoluídos estão encarnando para auxiliarmos nessa nossa evolução do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Mas é interessante lembrar que estamos na primeira hora. A primeira hora é aquela depois da meia-noite. Então, até às 6:30 da manhã, tem muita coisa para acontecer. E para a gente finalizar a nossa fala, eu vou trazer aqui um poema do Parnaso de Além Túmulo, primeiro livro psicografado por Chico Xavier, de Augusto de Lima. E ele diz assim: O doce missionário. Sertão hostil, agreste serraria, tendo por companhia a cruz do Nazareno, humilde e solitário. Ali vivia Anchieta, o doce missionário, carinhoso pastor, espelho de bondade, abençoando o bem, perdoando a maldade, servo amado de Deus, imitador de Assis, que na humildade achara a vida mais feliz. Naquele dia era intenso o calor. Ninguém, nem uma sombra se movia. Tudo era languidez, desânimo e torpor. Além se divisava a solidão da estrada, amarela de pó,
tristonha e desolada. Na clareira, onde o sol feria os vegetais, viam-se florescer bromélias e boninas, e elevando-se aos céus, esguichos espinhais. Implorando piedade às amplidões divinas, eis que um irmão de Jesus, o humilde peregrino, avista um mensageiro. Dirige-se à casa, pisando vagaroso o chão que o sol abrasa. Meu protetor, diz ele, o bom pajé, convertido por vós em luz da vossa fé, que tem oferecido a Deus o seu amor, agoniza na taba, ao longe, em aflição. Ele espera de vós a paz do coração e implora que lhe leveis a bênção do Senhor. Ó, doce filho meu, que vindes de passagem, que Jesus vos ampare ao tempo da viagem. E isso dizendo, o pastor prestamente toma a humilde cruz do mártir do Calvário, abandonando o ninho agreste solitário para arrancar a dor do pobre penitente. Há solidão na estrada, fere-lhe os pés as pontas dos espinhos. Que penosa jornada! E então, rudes e aspérrimos caminhos pairam no ar, excelsos de calor, nem árvores umbrosas e nem fontes, somente o sol ferino e destruidor, que calcina, inflamando os horizontes. Eis que a sede o devora. Entretanto, o pastor não se deplora. A terna e meiga efígie de Jesus é-lhe paz, alimento, amparo e luz. Numa fervida prece, ele ainda agradece. Sê bendito, Senhor, por tudo que nos dá. Seja alegria ou dor, tudo é ventura e paz. Eu vejo-te no alvor das manhãs harmoniosas, no azulíneo do céu, no cálice das rosas, na corola de luz de todas as florinhas, no canto de todo amor das meigas avezinhas, na estação outonal, na loura primavera, no coração do bom que te ama e te venera, nas vibrações dos sons, na radiação da luz, na dor, no sofrimento, em nossa própria cruz. Tu vive a mostrar tua pródiga bondade, eterno Pai de amor, de luz e caridade. Abençoando são os invernos que traz frio e os calores do sol nas estações de estio. Terminando a sorrir a espontânea oração, inspirado em tão santa devoção, Anchieta escuta em torno os mais sutis rumores. Eis que nos arredores carregam-se apressadas todas as avezinhas. E as asas aconchegadas, juntinhas, num ideal de combinação, formam o pálido protetor, cobrindo o doce irmão que ia ofertar amor, luz e consolação. Em nome do Senhor, pelos caminhos, foi-se aumentando o alado bando de bondosos e ternos passarinhos, aureando-lhe o amor do discípulo amado, modesto, casto, humilde e isento de pecado, que ia seguindo, lábios sorrindo, em meiga mansuedade. O enviado do bem e da virtude agradecia aos céus, com o coração em luz, envolando-se puro ao seio de Jesus. Chegara ao seu destino, ia caindo o dia. No poente de paz e de harmonia, brilhava nova luz, feito de crença e amor. Era a bênção dos céus, a bênção do Senhor. Então, através da prece, estou solicitando auxílio aos bons espíritos. Eles sempre vêm nos auxiliar. Boa noite.